não é de qualquer jeito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico, capítulo 22. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá verificar ali os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 22. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, do versículo 17 até o versículo 20, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: Se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer para como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Portanto, a gente percebe aqui no estudo de hoje, falando a respeito então dos sacrifícios que são inaceitáveis. Então, aqui a partir do versículo 17, vai tratar a respeito desses sacrifícios que são inaceitáveis. A gente vai perceber que desde o capítulo 21, estudo de ontem, vai tratar a respeito então da regulamentação para os sacerdotes. Então tem um regulamento para o sacerdote e tem agora então, né, começou aqui no capítulo 21 e o assunto desse regulamento dos sacerdotes vai até aqui o capítulo 22 no versículo 16, e agora aqui do versículo 17 vai falar a respeito dos sacrifícios. Portanto, então, uma regulamentação ali para os sacrifícios, ou seja, aqueles sacrifícios que não serão aceitos. Então, essa é a proposta desse capítulo 22 aqui, esse trecho aqui a partir do versículo 17. E o que a gente precisa começar abordando aqui é aqui no versículo 18, que vai falar a respeito então de um holocausto ao Senhor, que é para cumprir um voto ou uma oferta voluntária. Então é um holocausto. Holocausto nós tratamos no capítulo 1 aqui do livro de Levítico. Então, se você está estudando aqui agora, caiu por acaso nesse estudo, volte lá no capítulo 1, porque a gente vem construindo uma ideia. Então, o livro de Levítico ele vai construir uma ideia de um padrão de Deus. E isso é necessário nós entendermos a respeito desse padrão de Deus. Deus não olha a intenção do coração do homem. Deus olha o padrão dele, apresenta o padrão dele para o homem. Se o homem se adequar ao padrão dele, será aceito. Se não se adequar ao padrão dele, não será aceito. É isso que vai tratar aqui agora a respeito desse holocausto, que, como falamos, já tratamos desse tema holocausto lá no capítulo 1. Então, o holocausto aqui vai tratar a respeito de duas situações, sendo a primeira situação aqui um voto, que é o que ele está falando, para cumprir um voto, ou então como uma oferta voluntária. A respeito do voto, mais para frente nós vamos gravar aí dois estudos em números, não é? A gente vai terminar aqui Levítico, vai até o capítulo 27, depois nós vamos começar números. Então, em Números capítulo 6, nós vamos tratar do assunto voto de Nazireu. E depois em Números 30, capítulo 30 de Números, nós vamos tratar a respeito do voto.
E o que você vai perceber com relação ao voto é que o voto ele é feito quando a pessoa quer muito ser atendida na sua oração. Portanto, quando nós desejamos ardentemente que Deus nos responda uma oração, a gente faz esse voto. Por exemplo, eu tenho feito um voto, já tem alguns meses, bons meses aí que eu tenho feito um voto e um jejum por um determinado propósito. Então, para que eu faço o voto e o jejum? Jejum tem a ver com comida, voto tem a ver com algum tipo de comportamento. Então, para que eu faço isso? Porque eu quero muito que o Senhor ouça e responda o meu clamor. Então, esse é o propósito do voto, no caso aí. Então, uma alteração de comportamento para que o Senhor ouça um clamor. E o voto, você vai perceber aqui que no final do voto ele faz um holocausto. Então perceba aqui no versículo 18: se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer por cumprir voto, tá vendo? Então você faz uma oferta no final desse seu voto. Então a oferta é algo que você entende fazer porque o seu clamor já foi ouvido por Deus, a resposta já foi dada. Pode ser que não tenha chegado até aqui, mas a resposta já foi dada. Então você termina esse período de voto e faz uma oferta ao Senhor por gratidão pela resposta, que pode ser que já tenha chegado essa resposta, ou que essa resposta ainda não tenha chegado, mas entenda que pela fé a gente entende que Deus já respondeu, só não chegou até a gente a resposta. Já saiu do trono de Deus, mas às vezes não chegou até nós. Então, é uma oferta de gratidão pela resposta de Deus. A gente precisa entender isso, porque a segunda parte aqui vai falar a respeito de uma oferta voluntária, ou seja, alguma coisa que aconteceu na nossa vida e a gente vai fazer uma oferta voluntária. Espontaneamente a gente vai até Deus agradecer ou por alguma bênção alcançada, certamente por algum tipo de bênção alcançada, mas que é uma gratidão a Deus por algo que ele fez. Então perceba, Deus está falando para a gente o seguinte: quando você quiser ofertar por agradecimento por algo que eu, Deus, fiz por você, essa oferta não pode ser qualquer tipo de oferta. Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Lembre-se que eu falei a respeito do holocausto, capítulo 1 de Levítico, que pode envolver, às vezes, no holocausto, um pedido de perdão. Mas entenda que aqui é uma gratidão, provavelmente, nesse caso, sou agradecido a Deus porque eu pedi para Ele perdão por um pecado e eu fui perdoado. Entendeu as possibilidades desse voto e desse holocausto e do holocausto, né? Mas a respeito desse voto e desse sacrifício, dessa oferta voluntária. Então a gente precisa entender muito bem a respeito do que está tratando e entender que Deus não aceita qualquer coisa, mesmo que seja aí a nossa gratidão. Ele não aceita a nossa gratidão de qualquer forma. Mas entenda que isso tudo aqui, como nós já falamos várias vezes aqui ao longo do estudo de Levítico, isso tudo aqui é algo que aponta para algo maior, ou seja, essa oferta que é feita
ela aponta para algo maior, e esse algo maior nós vamos encontrar em Jesus. E para isso eu quero abrir aqui com vocês 1 Pedro, capítulo 19, aliás, capítulo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, eu vou começar lendo aqui no versículo 17. Diz assim o texto bíblico: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Portanto, o sacrifício perfeito não é esse que nós estamos vendo aqui em Levítico, no capítulo 22. Mas esse aqui aponta para o sacrifício perfeito, que seria esse então de Jesus por nós ali na cruz do Calvário. Quero ler também ainda aqui o autor de Hebreus, no capítulo 9, ele vai falar, lá no versículo 14, mas eu quero ler a partir do versículo 11, que diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote, então lembra que no capítulo 21 de Levítico, nós tratamos a respeito dos sacerdotes, e no capítulo 22 agora nós estamos tratando a respeito da oferta que será feita ali, entregue para o sacerdote. Então, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma ovelha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificasse, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Portanto, aqui o autor de Hebreus vai falar da mesma forma, a partir do sacrifício de Jesus, e perceba que Jesus aqui, ele é o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício que foi feito por nós para nos tornarmos puros. Voltando aqui para o livro de Levítico, no capítulo 22, nós vamos perceber aqui no versículo 29, vai falar: quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Portanto, esse sacrifício aceito em favor de nós é Jesus Cristo de Nazaré, o sacrifício que ele fez. E perceba que ainda aqui no versículo 30, ele vai falar, desculpa, no versículo 32, o texto bíblico vai falar lá na parte C, tá bom? Então, parte A do versículo, parte B, parte C, é sempre um ponto final. Então, o primeiro ponto final no versículo é a parte A. Quando ele tem dois pontos finais, então é parte A e parte B, três pontos finais. No caso aqui, então, do versículo 32, parte C, A, B e C. Então, a parte C, ou seja, a terceira frase do versículo 32 diz:
Eu sou o Senhor, eu o santifico. Então, quem nos santifica é o Senhor. Nós não somos santos por nada do que fazemos, mas nós somos santos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. É Ele que nos santifica. E, portanto, nós precisamos compreender a respeito desse sacrifício que foi feito por nós lá na cruz do Calvário e termos ações de graça, ou seja, atitudes de quem é grato. E como que nós temos ofertado por gratidão? Ou seja, como que nós temos demonstrado atitudes de quem é grato? Temos realmente sido gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, a começar lá na cruz do Calvário? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.